Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre a fórmula da soma dos termos de uma de uma PG finita. Então, os objetivos da nossa aula: resolver situações problemas usando a fórmula da soma dos termos de uma PG finita. Lembra da fórmula para calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG? Se você lembra, ótimo, pessoal. Se você não lembra, nós vamos rever agora a fórmula que nos permite calcular a soma dos termos de qualquer progressão geométrica, desde que ela seja finita, obviamente. A fórmula é essa: Sn igual a 1 que multiplica a razão elevado na n menos 1, dividido pela razão menos 1. Lembrando que essa razão precisa ser diferente de 1. Por quê? Porque 1 menos 1, 0, e não existe divisão por zero na matemática. Praticando 1, primeiro exercício para a gente relembrar como utiliza essa fórmula, pessoal. Uma empresa produziu 10.000 unidades de certo produto em 2017. A cada ano seguinte, produzirá 20% a mais desse produto em relação ao ano anterior. Quantas unidades desse produto a empresa produzirá no período de 2018 até 2022? Então, pensem, pessoal, identifique o primeiro termo, identifiquem a razão. Qual tempo daria de 2018 até 2022? Utilizem a fórmula da soma e já já a gente volta com a correção, ok?
aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos lá? Então, nós temos a situação. Uma empresa produziu 10.000 unidades de certo produto em 2017. A cada ano seguinte, produzirá 20% a mais desse produto em relação ao ano anterior. Quantas unidades desse produto a empresa produzirá no período de 2018 a 2022? Organizando os dados. Então, o que nós temos, pessoal? Nós conhecemos o primeiro termo, que nesse caso é 10.000. Sabemos que a cada ano que passar, nós teremos um aumento de 20% na produção. Mas de 20% na produção em relação ao que já existia anteriormente. Então, quem é a razão, professora? A razão é 20%? 20 sobre 100, 0,2? Não, a razão não é esse valor, porque está incidindo no que já existia anteriormente. Então, a razão é representada pelo 100% que já existia, mais o 20% que vai aumentar. Então, essa razão é 120%, que eu posso escrever ainda como 120 sobre 100 em decimal 1,20. Pronto, descobrimos a razão. Já sabemos quem é o nosso primeiro termo, 10.000. Queremos saber n igual a 5. Por que n igual a 5? Quantos anos vão se passar, né? De 2018 até 2022. Então, já sabemos que de 2018 até 2022 são 5 anos. Então, n igual a 5. Agora, eu não preciso nem reescrever todos os termos dessa progressão geométrica. Basta eu usar a fórmula da soma. Se eu usar a fórmula da soma, pessoal, respondemos rapidamente a questão e já teremos o resultado. Então, acompanhem comigo. A fórmula da soma é Cn igual a 1, que multiplica a razão elevado na n menos 1 e divide pela razão menos 1. Substituindo, Sn é equivalente a S5. O meu A1 é 10.000. Está multiplicando 1,20, que é a nossa razão, elevado à quinta potência, menos 1. Tudo isso dividido pela minha razão, 1,20 menos 1. Primeiro, calculamos a potência. 1,20 elevado na 5 é equivalente a 1,48833. Diminuo uma unidade, fica equivalente a 1,48832. Não posso esquecer que está multiplicando por 10.000. Se está multiplicando, sempre que um número está multiplicando por 10, por 100 ou por 1.000, é fácil de resolver, pessoal. Esse número é com vírgula, significa que a vírgula vai andar determinado número de casas. Quantas casas ela vai andar, pessoal? Equivalente à quantidade de zeros. Então, aqui nós temos 4 zeros. Então, a minha vírgula vai se movimentar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Ela parou aqui. Então, esse número é 14.883,2. Não posso esquecer que está dividindo por essa diferença, que é 0,20. Resultado da divisão. 74.416. Significa o que, pessoal? Que no período de 2018 a 2022, a empresa irá produzir 74.416 unidades desse produto. Então, notem que de início, pessoal, 10.000, ela tinha produzido 10.000 e foi aumentando 20% a cada ano. Em 5 anos apenas, olha o quanto que aumentou. Significa o que, pessoal? Que progressão geométrica, realmente, ela demonstra situações onde o aumento é muito grande. Se eu somar esse aumento também, a soma será muito grande, né? Mais um exercício, pessoal. Então, aqui. Qual é a quantidade de elementos da PG finita? 1, 2, 4 e assim sucessivamente. É uma PG finita, pessoal. Professora, mas tem os 3 pontinhos. Tem os 3 pontinhos, porque eu não conheço quantos termos tem, mas ela vai ter um final. Sabendo que a soma dos termos desta PG é 1023. Então, pensem comigo, pessoal. Conhecemos o início
da progressão. Conhecemos o primeiro termo e conhecemos também a razão. Essa razão não está aparecendo para a gente de uma maneira explícita, mas vocês já sabem como encontrar. E conhecemos também o último, o valor da soma de todos os termos dessa progressão. Então, nós vamos usar tudo isso para descobrir quantos termos tem essa PG. Então, resolvo no caderno e já já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, resolveram? Então vamos acompanhar aqui a correção comigo. Conhecemos, pessoal, o primeiro termo da progressão. Conhecemos o segundo. Se eu conheço o primeiro termo e o segundo termo, basta eu realizar a divisão e eu consigo encontrar quem é a razão. Nós queremos saber quantos termos tem essa progressão. O que eu sei? Eu sei que a soma de todos esses elementos é 1023. Então, vamos colocar isso na fórmula da soma da progressão geométrica. Sn, a soma de todos os elementos, 1023, igual a 1, que é 1, a minha razão, 2 elevado na n, que é o que eu quero descobrir, menos 1, dividido por 2 menos 1. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? 2 menos 1 é 1, concordam? 1 vezes 2 elevado na menos 2, 1 multiplicado por 2 elevado na n menos 1, continua sendo 2 na n menos 1. Se eu dividir por 1, continua sendo esse próprio número. Então, ficamos com a seguinte equação. 1023 igual a 2n menos 1. A nossa intenção é descobrir o n, mas o 2 está junto, então vamos isolar.
Esse 1 que está negativo passa para cá positivo. Então, 1023 mais 1, 1024, igual a 2n. E agora, como que resolve, professora? Exponencial. Lembram de equações exponenciais, pessoal? Nós estamos com a mesma base? Não, ainda não estamos com a mesma base, então eu ainda não posso cortar. Mas eu consigo visualizar já de cara que 1024 eu consigo reescrevê-lo como base 2. E foi o que a professora fez aqui, ó. 1024, se eu fizer a decomposição, eu consigo escrevê-lo como 2 elevado na 10. Então, 2 elevado na 10 é igual a 2n. Cortou, cortou. Ficamos com 10 igual a n. O que significa, pessoal? Que essa PG, ela tem 10 termos. Mais um exercício, então acompanhem comigo. Se uma PG na qual o primeiro termo é 2, o último termo é 256 e a soma de todos os termos é 510, qual é o valor da razão dessa progressão? Dica: use a fórmula do termo geral da PG para determinar a razão elevado na n e depois substitua na fórmula da soma. Então, olhem só, pessoal. Professora, por que eu tenho que utilizar a fórmula do termo geral? Porque eu conheço o primeiro termo, conheço o enésimo termo, o último termo dessa progressão, mas eu não conheço nem a razão, nem o n, nem o número de termos. Aí, por consequência, eu conheço a soma dos termos de todas elas. Então, eu preciso usar a fórmula do termo geral e, na sequência, a fórmula da soma. Então, pensem sobre isso, escrevam no caderno e já já a gente volta com a correção.
aí, pessoal? Conseguiram resolver? Então, acompanhem comigo a correção. Nós temos, pessoal, o primeiro termo, que é 2. O enésimo termo, o último termo, 256. Não conheço a razão e também não conheço o número de termos da progressão. Mas eu conheço o resultado final, a soma de todos os termos, que é 510. O exercício já dava a dica para a gente, que era para a gente utilizar primeiramente a fórmula do termo geral de uma PG e, na sequência, a fórmula da soma. Então é isso que nós vamos fazer. AN igual a 1, que multiplica a minha razão, elevado na N menos 1. O nosso AN é 256. O nosso A1 é 2. A minha razão eu não conheço. O número de termos também não, então apenas repetir toda essa parte. O nosso intuito, pessoal, é descobrir a razão e N, ou então os dois juntos, né? Como é isso que eu quero descobrir? Vamos isolar. Esse número 2 que está multiplicando passou dividindo. Então ficou 256, que divide por 2, 128. Igual a todo o restante. Razão elevado na N menos 1. Razão elevado na N menos 1 pode ser escrito como uma potência, né, uma multiplicação de mesma base, onde eu posso repetir a base e somar os expoentes. N mais menos 1, N menos 1. Então, olha, eu fiz o caminho inverso, pessoal. Reescrevi isso daqui como a razão elevado na N multiplicado a razão elevado na menos 1. Agora, esse menos 1, eu posso reescrever. Eu posso reescrever, pessoal, se eu mudar a operação. Está multiplicando, posso passar dividindo? Posso, desde que eu troque o expoente que está negativo por positivo. Então, foi o que eu fiz aqui. 128 é igual a razão elevado na N, que divide pela razão. Fazendo meio por extremos, nós temos a seguinte equação. 128 vezes a razão, 128 multiplicado a razão, igual a razão elevado na N multiplicado por 1. Razão elevado na N multiplicado por 1. Aqui, pessoal, pode-se pensar, mas eu não consegui descobrir o valor da razão e nem o valor de N, professora. Mas, na verdade, a gente conseguiu sim. Na fórmula da soma aparece razão elevado na N e eu vou substituir por 128, que multiplica a razão. Então, fórmula da soma, né, pessoal, que vocês já conhecem, e vamos substituir. SN, soma de todos os termos, 510, igual 2, que multiplica a minha razão elevado na N. Mas quem é a razão elevado na N, pessoal? A razão elevado na N é o valor que a gente acabou de encontrar, 128 vezes a razão menos 1. E agora, aplicamos o que, pessoal? A distributiva desse lado. Então, 2 vezes 128, 256, multiplicando a razão, menos 2 vezes 1, 2. Agora, vamos realizar meio por extremos. Então, ficamos com 510, que multiplica a razão menos 1, igual a 256, que a gente já aplicou a distributiva, 256 vezes a razão, menos 2. Aplico a distributiva aqui novamente, pessoal. Ficamos com 510, que multiplica a razão, menos 510, igual a 256 vezes a razão, menos 2. Agora, vamos separar letras dos números. Quem é letra? Tudo que está relacionado à razão. Então, 510 vezes a razão já estava antes da igualdade. Quem vai mudar é o 256, que multiplica a razão. Ele está positivo, passou negativo. O número menos 2 já estava, então permaneceu. Quem vai mudar é esse daqui. Ele está antes da igualdade, eu vou mandar ele após a igualdade, então mudei o sinal. Realizando os cálculos, ficamos com 254, que multiplica a razão, igual a 508.
Preciso descobrir quem é a razão. Então, 254 que está multiplicando, passa dividindo, realizando a conta, chegamos à conclusão que a nossa razão, que a razão dessa progressão geométrica é 2. O que vimos nessa aula? Então, nessa aula, nós resolvemos situações, problemas, utilizando a fórmula da soma dos termos de uma PG, uma progressão geométrica. Quem é a fórmula da soma, pessoal? Sn igual a 1, que multiplica a razão elevado na n menos 1 e divide pela razão menos 1. Lembrando que a nossa razão tem que ser diferente de 1 para nós não termos denominador zero, porque na matemática não temos divisão por zero. Espero que vocês tenham gostado e até breve!